E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, cientista, fervoroso defensor do design inteligente, mas, sobretudo, um cientista cristão que aprendeu a respeitar a palavra de Deus, que aprendeu a reconhecer a sua autoridade máxima em fé, em teologia, em filosofia e também em ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, não pretende ensinar química, física, biologia, cosmologia, mas ela contém grandes verdades científicas sobre as nossas origens. Ela tem autoridade absoluta. O presente é a chave do passado? Não, é o passado descrito pelo Senhor do passado, por quem escreveu o passado, que tem autoridade para falar sobre o presente. Incrível. Então, indúbio, na dúvida, pró-Bíblia. Ela nunca perdeu um embate. Muitos embates ocorreram na história. A ciência falando A e a Bíblia falando B. O que aconteceu nesses embates? Será que a Bíblia perdeu algum? Não, ela ganhou todos. Ganhou, tem ganhado e ganhará todos os embates. Então, a nossa experiência repetida, continuada, mostra que a Bíblia tem autoridade absoluta, inclusive para interpretar a ciência. Quando a ciência está perdida, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, e se a palavra de Deus servir como um guia, esse é o guia que tem que ser utilizado. E nesse podcast número 14, nós falamos atômica do universo. Porque em 2 Pedro 3,10, nós temos lá escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, presta atenção, e os elementos farão o quê? Ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Gente, olha que grande verdade científica da Bíblia. E outra verdade ousada, arriscada. Da onde que a Bíblia tirou essa história de que os céus poderiam passar com um grande estrondo e que os elementos poderiam se desfazer, que poderiam eliminar tanta energia que queimariam todas as obras da Terra? Aí você fica pensando, nossa, mas tem muita coisa feita de aço. Será que aço queima? Tem diamantes, tem cerâmica, tem muitos materiais na Terra que não queimam. Será que essa é uma grande verdade científica da Bíblia? Ou a Bíblia errou? Como que uma grande energia poderia causar essa destruição pela queima de tudo, de todas as obras que seriam desfeitas sobre a face da Terra? Bom, a ciência foi investigar como os elementos estariam constituídos. No início se achava que era uma bolinha, pequenos átomos, eram esferas de matéria sólida, e que essa matéria sólida não poderia gerar ou eliminar energia. Mas, dia após dia, espectro após espectro, avanço após avanço, descoberta após descoberta, fomos verificando a constituição dos elementos. E o que descobrimos? Bom, primeiro, eles são praticamente espaços vazios. Nós temos os elétrons ao redor do núcleo, e no núcleo temos prótons e elétrons. Fomos avaliar um pouco mais e descobrimos que nos átomos nós temos armazenado uma grande quantidade de energia, a energia atômica. E o homem descobriu, então, que elementos poderiam se desfazer. E se você destrói a estabilidade de um elemento nos seus prótons e nêutrons no núcleo, na sua eletrosfera,
uma quantidade imensa de energia pode ser liberada. Como estamos fazendo, ou fizemos, ou temos a possibilidade hoje de fazer com as bombas atômicas. Que o urânio 235, o isótopo do urânio, pode eliminar 10 elevado a 10 kJ por mol de energia. 10 elevado à 10ª potência? Gente, isso são milhões e milhões e milhões de quilojoules por mol de urânio 235. É difícil, inclusive, imaginarmos quanta energia seria isso. Você já deve ter observado filmes e vídeos de explosões atômicas. Então, uma grande verdade científica da Bíblia foi antecipada em 2 Pedro 3,10. Parece que o nosso universo será destruído. E de que forma? Alguns ficam pensando, nossa, um grande asteroide baterá na Terra e destruirá tudo. O aquecimento global fará com que a Terra ferva, a água, os mares invadam os continentes. Não, uma grande verdade científica. A gente tem certeza que isso vai acontecer? Não podemos ter certeza, mas a gente pode confiar que sim, porque a Bíblia nunca errou. Ela nunca errou. Então descanse em paz, irmão. Não seremos destruídos por asteroides, não é? Olhando para cima, não seremos destruídos por mares que invadirão, por grandes tsunamis e tudo mais. Está descrito, Deus desestabilizará todos os elementos do aço, da cerâmica, do diamante, da madeira, da argila, dos calcários, todos os átomos perderão a sua estabilidade. E toda aquela energia, como Einstein descreveu, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, mc ao quadrado, essa energia será liberada num grande estrondo. E essa energia fará com que tudo queime, literalmente queime. Então, a grande explosão atômica do universo, descrita na palavra de Deus, 2 Pedro 3,10. Uma grande verdade que foi antecipada pela palavra de Deus. Antes de conhecermos os elementos, antes de conhecermos a sua constituição, prótons, elétrons e nêutrons, antes de estabelecermos que uma quantidade estúpida de energia está armazenada nesses elementos, e antes de percebermos que sim, qualquer tipo de matéria nesse planeta pode se desfazendo, arder e queimar, uma quantidade imensa de energia, temperaturas altíssimas que são atingidas em explosões atômicas. Então, a explosão atômica do universo, prevista em 2 Pedro 3,10, para o dia que virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos químicos, nos seus prótons, elétrons, nêutrons, agora estou fazendo uma leitura à luz da ciência, ardendo, eliminarão a sua energia que Deus armazenou nesses elementos e se desfarão. E a terra toda, e todas as suas obras, de aço, diamante, cerâmica, orgânica e inorgânica, se queimarão, todas as suas obras. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. Gostou? Então nos acompanhe sempre no podcast A Bíblia e a Ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.